Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Graças e paz, irmãos. Bem, é bom poder estar aqui com os irmãos nessa noite, para que a gente possa juntos adorar o Senhor, que nos fez e nos formou, nos escolheu para sermos o seu povo, e assim nós possamos servir a Ele como seu povo e como a sua igreja. Irmãos, por favor, nós faremos a oração de iluminação, mas eu peço que vocês já abram vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2. Nós leremos apenas os versículos 9 e 10. Peço que você deixe marcado, separado essa porção da palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor para que Ele possa conduzir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a sua palavra e que, com a ajuda do Espírito Santo, nós possamos aplicar, durante a nossa caminhada e jornada aqui neste mundo. Oremos ao Senhor. Nosso soberano Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, a quem tu enviaste para padecer e sofrer por conta dos nossos pecados, Senhor, e para nos conceder plena remissão de todos os nossos pecados e para nos levar em segurança até a sua presença, Pai, como justificados mediante o justo sangue de Jesus Cristo. Pai, neste momento nós estamos em tua presença, Pai, neste culto onde nós louvamos ao Senhor e rendemos graças pela sua bondade, pelo seu poder, pela sua providência, Senhor. E agora, neste instante, Senhor, nós nos inclinamos a ouvir a tua palavra, Senhor, que será ministrada por meio do teu Espírito Santo, que há de nos auxiliar, Senhor. Eu peço que o Senhor conduza-nos, ó Pai, nesta empreitada, Senhor, que será ler e expor o texto sagrado. Senhor, nos ajude e nos conceda graça em teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta. Talvez alguns de vocês lembrem, um dos meus últimos sermões aqui foi na segunda carta do apóstolo, desse mesmo apóstolo Pedro, a sua segunda carta no capítulo 1. Agora nós regressamos para a primeira carta, no seu capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Acredito que todos vocês também conhecem e estão familiarizados com esse texto. Diz assim essa porção da palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Apenas esses 2 versículos é o nosso texto principal, nosso texto-chave, mas nós vamos caminhar por algumas outras porções dessa mesma carta e também alguns textos do Antigo Testamento, principalmente no livro dos Salmos. Irmãos, eu intitulei o assunto deste nosso sermão como o povo de Deus. Nós traçaremos algumas considerações teológicas e socioculturais a partir desses 2 versículos que nós acabamos de ler, né? E eu acredito que os meus objetivos aqui nessa noite não estão muito diferentes dos objetivos que Pedro ele tinha em mente ao escrever a sua carta. Primeiro porque Pedro está se dirigindo a um público que está, de certo modo, fragilizado, está passando por algum tipo de provação e adversidade, né? E Pedro escreve para encorajar esses cristãos. Irmãos, é interessante como a Bíblia, como literatura, ela é um livro fascinante. Por que eu digo isso? Porque, diferente daquilo que algumas pessoas pensam, que a Bíblia é um grande compêndio religioso, né? Repleto ou cheio, como se fosse um arsenal, né? Repleto de dogmas e ensinamentos, né? Faça isso, não coma isso, vista isso, não ande dessa forma, né? Parece que a Bíblia, parece que o cristianismo, ao longo dos séculos, para algumas pessoas foi construído a partir disso, né? Não faça isso, não veja isso, não coma isso, né? Como uma série de dogmas e práticas religiosas. Mas se nós olharmos para aquilo que a Escritura nada mais é do que o desdobramento de uma grande história. É o desdobramento de uma grande história, onde o seu arquiteto é o próprio Deus. O interessante, irmãos, que embora ao longo de toda a narrativa e toda a história da Bíblia, parece que o povo de Deus, ele é o grande protagonista da história. Nós vemos Deus coroando a sua criação, né? Abençoando toda a sua criação, e como o auge, né? A etapa final e o evento mais importante da criação é quando Deus cria o homem e a mulher, e atribui a eles o quê? A sua imagem e semelhança. Logo de início, o povo de Deus parece o foco, né? E ao longo de toda a história e narrativa bíblica, nós vamos perceber e nós vamos nos deparar como se o povo de Deus sendo um grande protagonista, né? É Deus resgatando o seu povo, é Deus separando o seu povo, é Deus fazendo aliança com o seu povo, é Deus realizando grandes feitos por intermédio de pessoas, né, que estavam inseridas dentro do seu povo, né? E parece que o povo de Deus é o grande protagonista. Mas, embora isso seja uma boa suposição, né, nós vamos perceber que o povo de Deus, ele não é o centro, né? Não é o foco da narrativa. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a minha intenção aqui é mostrar a vocês como Deus trabalha no seu povo e através do seu povo. Como Deus ele trabalha em nós e através de nós. E como uma grande história, uma grande narrativa em que Deus ele é o grande arquiteto, né? Aquele que está orquestrando e conduzindo soberanamente toda essa história, irmãos.
O interessante eu li não é exatamente um comentário, mas é um panorama bíblico, se chama O Drama das Escrituras. Depois, se você tiver a oportunidade, leia, procure. Esse livro se chama O Drama das Escrituras. E o interessante é que ele vai apresentar de modo geral, né, toda a história bíblica, desde a queda, né, aliás, desde a criação até a consumação, né, até o livro de Apocalipse. O interessante é que os escritores desse livro, ele nos coloca como pessoas que fazem parte dessa grande história, dessa grande narrativa, né? E o povo de Deus, irmãos, né, como visto, ele faz parte dessa história, porque Deus, ele trabalha no seu povo e através do seu povo. E quer nós estejamos conscientes ou não, nós fazemos parte desta história. Então é importante que eu e você tenhamos consciência, irmãos. É claro que, irmãos, eu acho isso bizarro, nós tentarmos encontrar nós pegarmos alguns personagens bíblicos, né, pastor? Eu não me identifico com Moisés, não. Eu acho que eu me pareço mais com Davi, né? Eu não me identifico muito com Débora, não. Eu me identifico mais com Ruth, né? As mulheres vão dizer, né? Irmãos, isso é utilizar a Escritura, né, de uma forma equivocada, né? E a melhor forma de nós nos identificarmos com a história bíblica é nós entendermos, por exemplo, qual a intenção de Deus, né, o propósito de Deus hoje para nós, desde a partir do momento em que Ele criou todas as coisas. Então, o exemplo disso, irmãos, é coisa básica. Quando Deus criou todas as coisas, Ele nos concedeu todos os bens e recursos necessários para nós nos desenvolvermos, né? E através de qualquer uso desses bens, ou da cultura, da arte, da ciência, ou qualquer outro meio que Deus, Ele nos concedeu, nós possamos glorificar ao Senhor. É através dessa forma que nós nos encaixamos na história bíblica. Irmãos, voltando para a carta do apóstolo Pedro, apesar de Pedro ser o autor dessa carta, nós não vamos nos deter na pessoa de Pedro. Primeiro porque eu já fiz isso quando eu preguei em 2 Pedro capítulo 1. Segundo, o próprio presbítero Felipe, talvez vocês se lembrem, quando ele pregou recentemente acerca do episódio em que Pedro nega Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, né? O presbítero Felipe conseguiu, né, tecer, né, e nos ajudar a identificar algumas características do apóstolo Pedro, né? E outra coisa, em terceiro lugar, porque nós não vamos nos ater no apóstolo Pedro, é porque todos nós, né, independente do nosso grau de informação ou de conhecimento, todos nós já estamos familiarizados com esse personagem, né? Quando nós pensamos em Pedro, né, já pensamos logo na sua robustez, na sua agressividade, né, na sua liderança, né, na sua importância na história da igreja, né? Já pensamos no seu pecado, né? Então todos nós de alguma forma já estamos familiarizados com Pedro, tá? Mas antes de nós adentrarmos os versículos 9 e 10, nós vamos caminhar um pouquinho ao que Pedro ele está dizendo anteriormente, porque veja só, nós já pegamos o meio de uma conversa. Sabe quando você pega aquele meio de uma conversa estranha e você não ouviu o início e interpretou tudo errado, né? Então praticamente foi o que aconteceu aqui hoje. Nós pegamos quase o final da conversa que Pedro está tendo com o seu público, né? Vocês, porém, são geração, né, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, né? E talvez a gente já se encha, né, se empolgue, né, de tal forma que nós nos esquecemos das implicações dessas afirmações que Pedro está dizendo. Então por isso que nós vamos caminhar um pouquinho para aquilo que ele vinha dizendo anteriormente. Nós vamos tecer aqui uma estrutura textual
a que Pedro está dizendo anteriormente, primeiro, no capítulo 1, ainda no verso 1 e 2, Pedro ele vai se identificar. Então aqui nós já temos o autor, né? E logo de início, no capítulo 1, verso 1 e 2, onde Pedro ele se apresenta, nós encontramos também um indicativo a quem é o público original de Pedro, né? São pessoas que se encontravam em determinadas regiões geográficas que o próprio apóstolo Pedro vai descrever como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, né? E Pedro também, nesse indicativo, quem era esse público, Pedro também mostra um pouquinho da situação que eles estavam enfrentando. Não é que eles estavam cansados da sua cidade local e se locomoveram para outro lugar, né? Estavam cansados de São Paulo e foram para a região um pouco mais sudoeste da região, aliás, do Brasil, coisa parecida, né? Como nós fazemos aqui. Mas esses crentes, eles foram obrigados a se locomover. É o que Pedro ele descreve como em algumas traduções aparece diáspora, mas nada mais é do que dispersão. Essa dispersão ela foi provocada praticamente, né, o que é mais provável, por algum tipo de perseguição, né, por algum tipo de perseguição. Então, logo de início, nós já temos Pedro como autor, né, se identificando, se apresentando, né, dando as suas iniciais apostólicas, se apresentando ao seu público e descrevendo quem são esses crentes. Tá? Ainda no capítulo 1, verso 3 a 5, Pedro ele realiza uma curta e objetiva exposição dos benefícios da salvação mediante a fé, né, mediante uma fé valiosa, a qual o próprio apóstolo Pedro ele vai descrever como algo mais valioso do que o ouro, né, apurado pelo fogo, algo mais valioso do que qualquer outra preciosidade que possa se conter neste mundo. E semelhantemente, também a partir de uma viva esperança, né? Então era basicamente isso em que esses crentes se ancoravam, na fé que eles haviam recebido e na viva esperança, né? Às vezes nós costumamos dizer, irmãos, que onde há vida, há esperança, não é mesmo? Mas vamos mudar pouquinho esse jargão, né, popular, e vamos começar a dizer que onde há Cristo, aí sim há esperança. Aí sim há esperança, irmãos. E era exatamente onde esses crentes estavam ancorados, alicerçados, apesar das dificuldades. E já no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 8, Pedro ele vai fazer uma série de considerações e implicações teológicas e práticas para o povo de Deus. Ou seja, mostrando que eles deveriam se abster, né, de atos pecaminosos, deveriam ser um povo santo, né, porque Pedro, e praticamente em toda essa carta, ele vai utilizar diversos empréstimos do Antigo Testamento, né, agora no Novo Testamento. Uma das características interessantes do escritor do Novo Testamento é que ele está a todo tempo ancorado no Antigo Testamento. E eu fico perplexo com cristãos da nossa época, irmãos, que tem, como é que eu posso dizer? Parece que tem, como é que eu posso dizer? Cisma com o Antigo Testamento, né? Uma espécie de dificuldade de se aproximar do texto do Antigo Testamento, mas o interessante é que os escritores do Novo Testamento estão a todo tempo ancorados no Antigo Testamento. E o problema não é só esse, irmãos. Às vezes, quando nós não nos apegamos ao Antigo Testamento, por ser um texto tão, às vezes, antiquado, né, ultrapassado, né, quando nós nos ancoramos no Antigo Testamento, é de forma errada, é para trazer arca, padrinho da igreja, né? É para trazer vestimenta sacerdotal, coisa parecida. Não.
mas os escritores do Novo Testamento estão todos ancorados no Antigo Testamento, porque é a base doutrinária, né, para a formação, até mesmo porque a Bíblia do Novo Testamento, irmãos, não é essa que nós temos hoje. A Bíblia do Novo Testamento é a lei, os profetas e os salmos. É o Antigo Testamento, é o que eles tinham, né? Então Pedro está toda hora fazendo referências ao Antigo Testamento, e dentre essas considerações que Pedro vai fazer, muitas considerações práticas para esses cristãos, é que se vocês invocam aquele, né, como Deus, sendo santo, é importante que vocês sejam santos como Ele é, né? É uma ideia já do Antigo Testamento, onde Deus ele chama o povo de Israel para ser santo, porque aquele que o estava chamando era santo, né? E agora no capítulo 2, verso 9 ao 10, Pedro expõe as bases teológicas e doutrinárias, irmãos, que poderiam aqui de alguma forma refutar qualquer objeção contra o argumento de Pedro, né? E que reforçam ainda mais suas declarações. E quais são essas declarações? Vocês são povo de Deus, vocês foram escolhidos, vocês foram chamados. É interessante que até esse verso 9 e verso 10 da carta de Pedro, ele utiliza um texto do Antigo Testamento. Ele utiliza o texto de Êxodo e o texto de Deuteronômio, onde Deus diversas vezes entrou em pacto com o seu povo e determinou os limites. Olha, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Posto dessa forma, irmãos, né, como carta, né, como esse gênero literário que é a carta, nós observamos o autor, que é Pedro, os destinatários, né, aqueles que receberam a carta, eram pessoas que estavam enfrentando algum tipo de perseguição, né, e por isso eles foram dispersados, né? Então, se você ouvir, por exemplo, na sua Bíblia, a tradução tiver diáspora, é dispersão, um movimento que foi causado por causa de algum tipo de perseguição local. E como se isso já não bastasse, né, ser expulso, ser perseguido, né, esses cristãos ainda estavam experimentando algum tipo de dificuldade, irmãos, né, algum tipo de dificuldade, talvez fome, algum tipo de necessidade, né, que a igreja do primeiro século teve que enfrentar, né? Mas o interessante é que em toda essa circunstância, Deus utilizou o apóstolo Pedro para falar a estes irmãos. Posto dessa forma, irmãos, nós observamos algumas características importantes dessa carta, né, principalmente quanto a esses cristãos, irmãos. Primeiro, existe uma certa dificuldade para entender se esse público era de fato somente gentios, somente judeus, ou uma mistura de judeus e gentios. Bom, parece que a carta em essencial ela foi escrita para gentios, embora Pedro, né, tivesse grande ímpeto para pregar aos seus compatriotas judeus, né, Pedro diversas vezes, né, se opunha à pregação para os gentios, né? Pedro agora escreve uma carta essencialmente dirigida aos gentios. E talvez você me pergunte por quê. Irmãos, é inviável você dizer para um judeu o seguinte: você que não era povo, agora vocês são povo. Vocês que não tinham alcançado a misericórdia, agora alcançaram a misericórdia. Só esse versículo 9 demonstra claramente que essa carta essencialmente foi escrita a gentios. No entanto, pela frequente utilização de empréstimos do Antigo Testamento, parece que dentro dessa comunidade, desses crentes que foram espalhados, havia muitos judeus que já estavam familiarizados com o Antigo Testamento. Mas por via de regra, irmãos, a consideração maior é que essa carta em essencial foi escrita a gentios, né? Composto talvez de alguns poucos
judeus. Bom, agora, pensando ainda em tudo que Pedro está traçando nessa carta, né, a esses cristãos que talvez estão confusos, e Pedro está escrevendo para que eles permanecessem firmes na fé, né, com o objetivo de glorificar a Deus, né, nós olhamos agora atentamente para os versos 9 e os versos 10, onde nós encontramos basicamente a natureza e o propósito do povo de Deus. Então aqui, para ser mais objetivo, nós podemos nos perguntar: quem somos e o que fazemos? Quem é o povo de Deus e o que ele faz? Bom, ao utilizar o pronome vocês ou vós, né, vai depender da tradução de vocês, né, e ele usa uma outra palavra, porém, né, você olhar aí, por exemplo, no versículo 9, vós, porém, né, talvez se estiver com uma tradução um pouco mais atualizada, vai aparecer vocês, porém. Só essas duas palavrinhas demonstram claramente, irmãos, o que Pedro está tentando demonstrar aqui é o contraste entre o destino dos incrédulos e a posição daqueles que foram escolhidos. Porque anteriormente ele está falando sobre uma determinada passagem do Antigo Testamento que descrevia, né, a pessoa de Cristo como pedra fundamental, pedra angular, né? E agora ele vai recapitular um pouquinho essa ideia do Antigo Testamento, né? E dizer que foi posta uma pedra em Sião, né? Uma rocha, Pedro descreve como uma rocha de escândalo, né? Mas essa rocha, essa pedra de escândalo, de tropeço, ela funciona dessa forma para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem, ela foi posta como um sinal de confiança, né? Como um sinal de confiança. Então, só essas duas palavrinhas, Pedro demonstra esse contraste entre o destino dos ímpios e a posição daqueles que foram eleitos. E posto dessa forma, irmãos, não queremos dizer com isso que nós, de alguma forma, nos tornamos uma elite superior ou melhor do que os ímpios. Não é isso que estamos afirmando. Mas o que nós queremos afirmar é que somente ao povo de Deus cabe os privilégios de desfrutar uma comunhão e relacionamento especial com Deus. Irmãos, eu sei que tem uma gama de pessoas aí fora, irmãos, que elas estufam o peito dizendo: eu tenho paz com Deus, eu falo com Deus toda manhã, né? Eu não preciso de igreja, eu não preciso fazer parte de uma comunidade, eu faço as minhas orações, eu estou bem com Deus. Irmãos, pelo que a história bíblica demonstra, e agora no Novo Testamento com essa declaração do apóstolo Pedro, fica claro que somente ao povo de Deus cabe uma comunhão e relacionamento especial com o Senhor. É claro, irmãos, que Deus, Ele em hipótese alguma, Ele abandonou as suas criaturas, a natureza ou o universo. Jamais. Tudo está sob o controle e o domínio de Deus. Até os ímpios e perversos, né? Como diz o livro de Provérbios, até os ímpios foram criados por Deus para o dia do castigo. E, posto dessa forma, irmãos, não nos consideramos superiores ou melhores do que os ímpios, mas somente ao povo de Deus cabe essa condição de desfrutar uma comunhão plena com o Senhor. Somente aqueles que estão inseridos no corpo, irmãos. Eu não estou dizendo que você precisa estar aqui, mas estou dizendo que você precisa estar inserido no corpo
de Cristo. É através da união mística, nós chamamos de união mística, que é o que acontece no mundo espiritual, essa união com o corpo de Cristo, entre povos, tribos, línguas e nações de toda parte do mundo, irmãos. Hoje nós estamos na igreja visível, mas existe uma igreja invisível, composta de todos os santos, desde o início da criação, até o último homem, irmãos, que surgir, até que Cristo volte. A igreja invisível, ela é composta por aqueles que creem, né, que professam o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é por meio dessa união, nesse corpo, em Cristo Jesus, quando nós nos reunimos como povo de Deus, irmãos, é através deste vínculo, né, que nós podemos desfrutar de uma comunhão e relacionamento especial com o Senhor. Pedro continua dizendo, né? Vós, porém, sois o quê? Raça. Em algumas versões aparece geração eleita. Infelizmente, dadas algumas circunstâncias que nós, como povo de Deus, enfrentamos nessa era pós-moderna, ultradigital, eu chamo ultradigital, irmãos, né? Há quem julgue, irmãos, que nós somos a pior e mais deplorável geração, né, que o cristianismo já experimentou ao longo da sua história, né? E parece que é uma declaração, né, razoável. Nós olhamos para alguns redutos que não são igrejas, elas podem ser chamadas de qualquer outra coisa, mas não igreja, né? Acontecendo coisas terríveis, irmãos, né? Entre pessoas que se denominam crentes, o povo de Deus, nós vemos coisas terríveis acontecendo por pessoas que se denominam povo de Deus, né? Ou como cristãos, fazendo coisas terríveis. E por isso que alguns chegam a afirmar: essa é a pior geração que nós temos de crente, crente frio, né? Crente morto, crente que não ora, não lê a Bíblia, né? Crente que despreza a comunhão dos santos e assim por diante. Irmãos, parece razoável? Parece, mas não é uma declaração consciente e adequada ao povo de Deus, irmãos. E nós veremos por quê. Nós não podemos aceitar esse tipo de declaração. É claro que a igreja experimenta ao longo de sua história, embora ela já tenha experimentado muitos avivamentos, irmãos, né? Quem conhece um pouquinho da história dos avivamentos, mas ao longo do período da história do povo de Deus, o povo de Deus também experimentou declínios morais, espirituais, né? Catastróficos, irmãos, por conta da sua rebeldia. Isso é fato. Mas nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, irmãos, esse tipo de declaração, embora pareça razoável, porque o modo como o próprio Deus, ele designa, né, ele descreve, né, ou ele separa o seu povo para ser aquilo que ele quer que seja, não condiz com aquilo que é afirmado hoje. Olha que interessante. Nós estamos com um texto do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, um texto de aproximadamente cerca de 2000 anos, que foi escrito, que foi direcionado a um público diferente. Pedro não tinha em mente a Igreja Batista de Fé Reformada, ele não tinha em mente o presbítero Roberto, ele não tinha em mente o pastor, Aieda, nenhum de vocês. Ele tinha em mente o público que ele descreveu, povo disperso no ponto da Galácia, na Ásia, na Bitínia, por diante. Esse era o público. Esse texto, irmãos, ele descreve e caracteriza o povo de Deus ao longo de toda a sua história. Irmãos, o povo de Deus caiu, o povo de Deus se rebelou, o povo de Deus em diversas ocasiões se apostatou da fé.
Só que mesmo assim, na soberana graça e abundante misericórdia de Deus, nós continuamos sendo o povo de Deus. Nós continuamos sendo o povo de Deus. E às vezes nós olhamos para Israel, irmãos, e às vezes até com aquele discurso de ódio, às vezes olhando, tá vendo, vocês rejeitaram o Messias, vocês têm que sofrer, vocês têm que penar. Irmãos, até eles terão a mesma oportunidade, se crerem, confiarem em Jesus Cristo, eles terão a mesma oportunidade de permanecerem sendo povo de Deus, desde que confiem em Jesus, desde que esperem em Jesus. E a prova disso, irmãos, que eu estou dizendo, de que esse é um texto, embora um texto antigo de aproximadamente 2000 anos, que Pedro escreve para um público diferente, ele descreve o povo de Deus em geral ao longo de toda a história. A prova disso é que o próprio apóstolo Pedro está utilizando um texto de aproximadamente cerca de 1500 anos da sua época. 1500 anos para descrever não judeus, mas gentios. E por isso que nós não podemos aceitar, irmãos, de que essa talvez seja a pior geração de crentes. É claro que, irmãos, tem lugares aí que não merecem o nome, o título de igreja, pessoas não merecem realmente serem portadores do nome de Deus, mas, irmãos, o povo de Deus ainda continua sendo povo de Deus, escolhido por Ele, separado por Ele, irmãos. Embora, ao longo de sua história, o povo de Deus tenha desobedecido, tenha desviado de alguma forma daquilo que Deus esperava do seu povo. E o que Pedro ele tem em mente, irmãos, é que Deus nos elegeu para sermos o seu povo, a semelhança de Israel no Antigo Testamento, irmãos, porque Pedro está usando firmemente, categoricamente, um texto de 1500 anos, atribuído a judeus, a israelitas, agora para falar com gentios. Vocês são povo de Deus, vocês foram escolhidos, a semelhança de Israel, independente do contexto em que vocês vivem hoje, independente da sua cultura, da sua etnia, e acreditando você ou não, mais uma vez, Deus, Ele está trabalhando no seu povo e através do seu povo. Irmãos, diversas vezes o povo de Deus se rebelou, virou as costas para Deus. Nós vemos isso ao longo do Antigo Testamento, mas isso nunca foi obstáculo, irmãos. Nunca foi obstáculo para a soberana vontade de Deus. Na verdade, esse fator só foi um obstáculo para o próprio povo de Deus desfrutar das bênçãos pactuais. Só isso. Mas isso nunca dificultou Deus de cumprir aquilo que Ele queria para o seu povo. Desde o dia em que Ele falou para Abraão: Abraão, é por meio de você e da sua descendência que eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vou abençoar todas as famílias da terra. É por meio de você, da sua descendência, em especial do seu descendente, que eu vou abençoar todas as famílias da terra. E toda a nossa desobediência, irmãos, não é um obstáculo para Deus cumprir aquilo que Ele quer no seu povo e através do seu povo. Na verdade, os nossos pecados, nossa desobediência, são obstáculo para que eu e você desfrutemos as bênçãos pactuais. Às vezes nós nos perguntamos, irmãos, Deus voltaria atrás naquilo que Ele prometeu? Parece até uma pergunta ridícula,
Mas quando se trata daquilo que é irrevogável ou eterno, Deus, de fato, Ele não volta atrás. Se Deus ele te elegeu na eternidade, e espera-se que todos nós que estamos aqui fomos elegidos na eternidade, irmãos, na eternidade, ou seja, antes de tudo ser criado, de tudo ser feito. Então, se nós de fato fomos nessa situação, nessa circunstância, Deus ele jamais volta atrás naquilo que é eterno, naquilo que é definitivo, mas naquilo que nós chamamos de promessas condicionais, irmãos. Isso pode ser alterado. São aquilo que nós chamamos também de bênçãos pactuais. Vocês se lembram de Israel? Quando Deus disse assim: se vocês me obedecerem, foram fiéis, vocês comerão o melhor da terra. Vocês vão plantar e comer aquilo que vocês plantaram. A chuva descerá no tempo apropriado. As pragas não assolarão as suas fazendas, os seus celeiros. Mas no dia que vocês me desobedecerem, aquilo que vocês plantarem, se os gafanhotos e as outras pragas não comerem, eu vou suscitar inimigos para roubar os seus celeiros. Eu vou castigar vocês 7 vezes mais. Eu vou punir vocês. Irmãos, Deus nunca desistiu de Israel. Deus nunca voltou atrás naquilo que Ele prometeu para Abraão. Mas o que Israel passou durante 70 anos de cativeiro na Babilônia, irmãos, foi a recompensa e o pagamento pela sua rebeldia. Mas com tudo isso, Deus cumpriu a sua promessa. E por meio de Israel, por meio dos judeus, Deus trouxe o Salvador, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, aquele que se assentaria no trono de Davi e que regeria essa terra com grande poder e grande glória, irmãos. Grande poder e grande glória. E às vezes, irmãos, nós tropeçamos, nós falhamos e achamos que está tudo bem. Eu sou eleito, Jesus Cristo pagou, foi punido em meu lugar, então tudo que eu fizer agora está lá na conta de Jesus. Ó Senhor, vai ter com teu filho. Não, irmãos, não é bem assim. Ele pagou um preço eterno para que a sua alma fosse liberta e redimida do inferno. Mas enquanto nessa nossa jornada peregrina, como peregrinos aqui, irmãos, há coisas que são condicionais. E que Deus, Ele ainda continua testando a nossa fidelidade, a nossa obediência. Não é tudo oba-oba, irmãos. O Evangelho não é um mar de rosas. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de fidelidade, irmãos. Então, vocês são geração eleita, sacerdócio real. E aqui, Pedro está sempre resgatando imagens, conceitos teológicos do Antigo Testamento, agora falando a gentios. Então vejam a importância do Antigo Testamento para a igreja, tanto para a igreja primitiva quanto para a igreja contemporânea. Então Pedro está sempre resgatando essas imagens, essas descrições que Deus havia atribuído a Israel, agora está atribuindo à igreja no Novo Testamento. Interessante é que a ideia, aquilo que Pedro tem em mente, é que tal como um sacerdote, ele era separado do restante das pessoas da comunidade para adoração no tabernáculo. De início era o tabernáculo, depois nós vemos a construção do templo por Salomão. A ideia é que dessa mesma forma como o sacerdote era separado, o
povo de Deus também deveria ser separado dos outros povos para o uso exclusivo do Senhor. E aqui está aquilo que nós conceituamos como santo. Então, quando a Bíblia descreve o povo de Deus como santo, isso significa que nós fomos separados para o uso exclusivo do Senhor, para o uso exclusivo de Deus. Interessante é que Pedro, anteriormente, vocês me viram falar que Pedro, ele resgata a imagem do Antigo Testamento, dizendo que Deus havia posto uma pedra em Sião, uma rocha de escândalo, né? E aquele que tropeçasse se feriria gravemente, né? Mas para os crentes aquela rocha era uma rocha de confiança. Anteriormente, os crentes são descritos por Pedro como pedras vivas, pedras que vivem, ou seja, como parte de uma construção. Pense aí na construção do templo de Salomão, quantas pedras, né, quantos materiais eles tiveram que usar, e Pedro descreve os crentes como pedras, Cristo como a pedra principal, e agora os crentes como pedras que vivem, né, como fazendo parte dessa construção, né? O interessante é que o cenário que Pedro monta aqui é um cenário de culto, um cenário de adoração, né? Nós temos sacerdócio real, aliás, anteriormente, pedras, templo, né, para a formação de um templo, e agora esses crentes, além de parte da construção, eles também são sacerdócio real, são uma nação de sacerdotes, irmãos. O mesmo cenário que é descrito, irmãos, para o povo de Deus no Antigo Testamento, agora é atribuído à igreja do Novo Testamento. Por que Deus tirou o povo do Egito? Quantas vezes Deus disse a Faraó: deixe o meu povo ir para quê? Para peregrinar no deserto? Para comer maná no deserto? Para me prestar culto. O cenário aqui é de adoração, irmãos. É de adoração, e adoração exclusiva, irmãos. Exclusiva. Diferente dos outros deuses, irmãos, tá? Que a única coisa que eles exigiam era uma adoração prioritária, né? Ou seja, o que os outros deuses exigiam, né? Segundo as outras nações pagãs? Vocês podem até adorar outros deuses, mas primeiro se curvem diante de mim. Era isso que os outros deuses, né, exigiam. Mas o nosso Deus, irmãos, ele não exige adoração prioritária. Sabe aquela ideia de Deus em primeiro lugar? Deus exige adoração exclusiva. Você sabe o que é exclusivo, irmãos? Você não pode adorar mais nada, só a Ele. E pensa no negócio difícil, irmãos. Nós estamos a todo tempo adorando e prestando culto aos nossos falsos deuses. Todos nós, irmãos. Nosso coração é aquilo que Calvino descreve como uma fábrica de ídolos. Quando não tem, a gente fabrica, irmãos. A gente cria. Mas Deus exige adoração exclusiva. E o cenário aqui é de adoração, irmãos. Então, mais uma vez, o que o povo de Deus faz? O povo de Deus se distingue dos outros povos por adorar ao único Senhor, o único Deus vivo, reunidos e congregados em toda parte do mundo, como uma espécie de casa espiritual, né? E reino de sacerdotes. Irmãos, não tem como, irmãos, nós dizermos ser crentes, dizemos, eu faço parte do povo de Deus,
mas nós não estamos vinculados, inseridos em uma comunidade, onde nós professamos e proclamamos o nome santo do Senhor. Não tem como, irmãos. Isso é antibíblico. E quantas vezes os escritores do Novo Testamento enfatizam: não deixem de congregar, não deixem de se reunir periodicamente para cantar salmos, para louvar ao Senhor, para se fortalecerem mutuamente, irmãos, porque é para isso que Deus nos chamou, foi para adorá-lo, foi para prestar culto a Ele, irmãos. Mas parece que ao longo desses últimos tempos tem surgido esse movimento, né, de ser crente, de prestar culto a Deus, né, sem necessariamente estar vinculado a um corpo, né, sem necessariamente estar vinculado a uma congregação. Irmãos, biblicamente, quando nós estamos reunidos e congregados, nós nos formamos como casa espiritual, e não entendo essas paredes, mas os nossos corpos, somos pedras vivas, reino de sacerdotes, irmãos. Nós somos parte da construção de uma grande construção, irmãos. Não pense que Deus faz algo pequeno. Parece que Deus ao longo da história faz coisas, né, coisas tão pequenas, né, escolhe pessoas tão aparentemente insignificantes. Irmãos, Deus ele faz coisas grandiosas, grandiosas. E aquilo que Ele está fazendo aquilo que Ele está fazendo no seu povo e através do seu povo é muito grande. E outra coisa, como somente o sacerdote podia ministrar na presença de Deus, mas ninguém, irmãos, nem o profeta, nem o rei. No dia que o rei tentou dar uma de profeta, sabe o que aconteceu? Deus tirou o reino dele, Saul. Ninguém mais poderia ministrar, somente o sacerdote. Com isso nós aprendemos que somente o povo de Deus pode adorar legitimamente, em espírito e em verdade ao Senhor. Somente o povo de Deus, irmãos. Porque é somente o povo de Deus que está, mediante o sangue da aliança em Cristo Jesus, ligado ao nosso Deus. Somente o povo de Deus. E ele continua dizendo, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, observe o seguinte salmo, Salmo 24, versículo 1. Quem quiser abrir e fazer alguma marcação, fique à vontade. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu não sei se vocês conseguiram observar a minha intenção ao utilizar esse texto em comparação ao que Pedro está recapitulando do Antigo Testamento como o povo sendo uma nação, uma propriedade exclusiva de Deus. E agora nós acabamos de ler um texto do Antigo Testamento dizendo que tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, os céus, a terra, os seus moradores, tudo, irmãos, tudo pertence ao Senhor. Ora, todo ser humano, todos os animais, cada centímetro cúbico ou metro quadrado, todos os corpos celestes, todas as galáxias, irmãos, inclusive Satanás e os seus anjos, tudo pertence ao Senhor. E por que Deus tem um povo exclusivo para Ele, se tudo é dele? Imaginem só, pastor está aqui,
Tem aproximadamente aí 50 cadeiras, né? Em torno de 50 cadeiras. Mas tem uma que para ele é exclusiva, todas são dele. Mas uma só é exclusiva, é a sua preferência. É aquela que ele quer sentar todas as noites, todos os cultos. É aquela preferida, parece aquela do Ramon, né? Aquela cadeira estofada. Irmãos, o ponto que eu quero chegar é que somente o povo de Deus, por meio da graça e da misericórdia de Deus, somente ao povo de Deus foi dada a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo e exclusivo com Deus. Lembrem-se, eu havia dito, Deus não abandonou, irmãos, nenhuma de suas criaturas. Não abandonou nenhuma de sua criação. Tudo está na palma das suas mãos, no seu governo. Nada escapa dos seus olhos. Mas somente com o povo de Deus, Ele estabeleceu um relacionamento íntimo e exclusivo. Coisa que Ele não faz com nenhuma outra criatura. Coisa que Ele não faz com os ímpios. Coisa que Ele não faz até mesmo com os anjos. Coisa que Ele mesmo faz somente com o seu povo, irmãos. Somente com o seu povo. É por isso que nós enfatizamos Deus trabalhando no seu povo e através do seu povo. E é um relacionamento, irmãos, que somente ao povo de Deus foi dado conhecer ao Senhor por meio da sua revelação especial. Somente ao povo de Deus pode desfrutar um relacionamento pactual através do sangue da aliança. Somente ao povo de Deus. Irmãos, não caia nessa conversinha de algumas pessoas que vivem dizendo: não, eu estou tudo bem com Deus, eu não preciso disso, eu faço as minhas orações, eu presto meu culto em casa. Irmãos, somente ao povo de Deus, que sabe o que é essa união mística com o corpo de Cristo, essa união com os demais membros do corpo, sabe de verdade o que é desfrutar desse relacionamento íntimo com Deus. E por fim ele diz qual a finalidade de ter tornado esse povo um povo eleito, de sacerdócio real, uma nação santa, para que fosse uso exclusivo de Deus. E a finalidade é para proclamar as virtudes daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe mais um salmo, Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mais um outro contraste aqui, irmãos. A própria criação, irmãos, a própria natureza proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os homens, como diz o apóstolo Paulo, aliás, os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque à luz da natureza, irmãos, nós seremos julgados, e é claro também mediante a sua palavra. No entanto, irmãos, quando nós notamos este salmo, nós percebemos que de fato a criação, ela é como se fosse um palco, né? O palco para demonstrar o poder e a sabedoria do Criador. De fato, qualquer pessoa que, por mais que não seja instruída na fé, quando ela observa a criação,
ela vê que isso está fora de qualquer possibilidade de intervenção humana. Como pode um ser humano estender os céus, posicionar o sol, né? Criar os rios, as florestas? Embora a criação seja esse palco que proclama o poder e a sabedoria do Criador, todo o cosmos testemunha a bondade e a soberania de Deus, somente ao povo de Deus, irmãos, é dada a incumbência e a responsabilidade de proclamar a sua palavra. Você já viu o sol converter alguém, irmãos? Se você já viu, me diga. Vocês já viram alguma paisagem converter alguém? Convencer alguém do seu pecado? Levá-lo a confiar em Jesus Cristo? A natureza não tem esse poder, mas somente o povo de Deus, ao proclamar a sua palavra, a sua lei, irmãos, né? É que pecadores se convertem, que a velha criatura se torna uma nova criação e que verdadeiramente as pessoas chegam ao conhecimento da verdade. É por isso, irmãos, que Deus nos escolheu, com a finalidade de proclamar o quê? As suas virtudes. Irmãos, e não só nas palavras, irmãos. O cristão, isso aqui é bem importante, irmãos. O cristão, ele não é alguém de outro planeta, desvinculado da criação, separado de tudo aquilo que Deus criou. Eu penso da seguinte forma, irmãos: o cristão, quando ele tem uma boa cosmovisão das coisas e aplica corretamente aquilo que a Escritura tem, que a Escritura ensina, ele usa todos os recursos que Deus nos predispôs através da sua criação, para glorificar a Deus e para viver neste mundo, irmãos. Para viver neste mundo e para glorificar a Deus. Ou seja, no seu trabalho, nos seus estudos, né? Nas suas atividades como dona de casa, tudo aquilo que você faz, que você pensa, que você produz, que você faz, irmãos, e isso deve levar em conta que tudo isso veio das mãos de Deus e é dádiva do Senhor. E por final ele apresenta o antes e depois, né? Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, quando mortos em nossos delitos e pecados, irmãos, não éramos povo de Deus, éramos estranhos a qualquer aliança que Deus fez ao seu povo, e éramos destituídos da sua glória. Mas agora, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus, nós desfrutamos de um relacionamento pactual com o Senhor e somos verdadeiramente povo de Deus e herança do Senhor, porque Ele nos conquistou, Ele nos tomou para ser a sua herança, para sermos o seu povo. Irmãos, nós já encerramos, mas antes eu gostaria de fazer algumas recomendações finais, algumas considerações, que diante de toda a dificuldade e provação que o povo de Deus possa enfrentar, ou até mesmo em nossas tentações e fraquezas, considere bem quem você é e para qual finalidade o Senhor o fez povo dele. Sempre diante das adversidades, diante das suas dificuldades e até mesmo daquela mais ferrenha tentação, lembre-se de quem você é. Não perca de vista, irmãos,
A adoração pública, que é isso que nós fazemos como igreja, mas também a adoração particular, que é aquilo que você faz no seu quarto, na sua casa, ao ler o texto bíblico, ao fazer uma oração antes de dormir. Lembre-se, porque para isso Deus nos resgatou, foi para adorá-lo, foi para prestar culto a Ele. Terceiro, como povo de Deus, irmão, nós recebemos as suas promessas e bênçãos concernentes à aliança. Há muitos benefícios, irmãos, de sermos povo de Deus. Há muitos benefícios. No entanto, ainda que Cristo tenha padecido por conta dos nossos pecados, e Ele se fez maldito, maldição em nosso lugar, saiba e lembre-se, que Deus, sempre que necessário, Ele irá nos corrigir, irá nos disciplinar, quando nós desobedecermos a sua palavra. E chegará até um ponto em que Deus, Ele, de alguma forma, suspenderá as suas bênçãos pactuais, até que eu e você, quebrado pelos nossos pecados, retornemos a Ele. E por fim, irmãos, como eu havia dito, o cristão e o povo de Deus não é um ser de outro planeta, desvinculado da criação. O povo de Deus, ele não nega o valor da ciência, da arte, como afirmam algumas pessoas. Nós não marginalizamos o esporte, nós não menosprezamos a música secular, né? Vai depender também da letra, e também das culturas, irmãos. Mas o povo de Deus sabe que tudo que Deus criou é essencialmente bom. É essencialmente bom. E o povo de Deus saberá usar a arte, a música, a ciência, a cultura ao seu favor e para glorificar a Deus. O ímpio não, irmãos. O ímpio vai pegar a música, vai fazer porcaria, né? Vai criar músicas desastrosas para a estrutura da sociedade. Mas o povo de Deus, irmãos, sabe utilizar todos os recursos que Deus nos concedeu. Então utilize tudo isso como povo de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sociedade e entre os santos, entre a comunidade que é a igreja do Senhor. Irmãos, encerramos por aqui e que o Senhor Ele possa nos ajudar a vivermos como povo eleito, separado, como sacerdócio real, para que assim nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Amém? Façamos uma rápida oração. Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu. Senhor, nos ajude a aplicarmos, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, no nosso lar, na sociedade, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja proclamado, Senhor, para que as pessoas Te conheçam como o único Deus, para que as pessoas também sintam o desejo de Te adorar, de Te servir como nós temos, Senhor. Senhor, enche o nosso coração de temor, para que possamos nos manter firmes, Senhor, na fé e na esperança em Cristo Jesus. Senhor, nos ajude, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém.